Fala pessoal, Daniel Scocco, essa aqui é a quarta lição do projeto 100 lições de vida para meus filhos, projeto que está começando como um canal no YouTube, mas a ideia é transformar esse conteúdo, eventualmente em um livro dedicado aí aos meus filhos. Lição de hoje, se case e tenha filhos mais para o cedo do que para o tarde. Assunto complexo, talvez um pouco polêmico, vou passar aqui qual é a minha visão, qual a minha opinião, imagino que não tenha certo e errado. Eu decidi incluir uma lição sobre isso porque é algo que eu teria mudado na minha vida se pudesse voltar atrás. Eu teria tido filhos mais cedo. A Isabela, que foi a primeira, nasceu quando eu tinha 35. Não só isso, eu acho que as novas gerações, devem ter até pesquisa sobre isso, eu já vi alguma coisa, mas parece que as novas gerações também estão se casando e estão tendo filhos cada vez mais tarde. Então é algo que, como eu falei, eu se pudesse mudar, voltar atrás, teria mudado, e também vejo como benéfico você antecipar essas coisas, não deixar, não esperar muito para se casar e para ter filhos, eu vejo como benéfico, por isso decidi incluir em uma das lições. Mas vamos lá, por que eu acho isso benéfico? Por que eu teria mudado, teria tido filhos e me casado mais cedo se eu pudesse voltar atrás? Primeiro porque o casamento em si, eu já acho que é muito produtivo no sentido de fazer a pessoa amadurecer. Qualquer relacionamento é difícil e faz você amadurecer. Um relacionamento onde você mora junto com a pessoa na mesma casa é mais difícil, mas ao mesmo tempo mais gratificante também, te dá mais coisas, faz você amadurecer mais. E o casamento, o casamento formal mesmo, acho que mais ainda, porque existe até uma questão de compromisso, ético, moral para com outra pessoa. Então tudo isso por si só já é muito positivo. E a questão dos filhos faz isso ao quadrado, a questão de amadurecimento. Tem até um psicólogo que eu gosto muito que se chama Jordan Peterson, e ele fala que você só amadurece de verdade quando existe algo no mundo que é mais importante do que a sua própria vida, e os filhos talvez sejam o maior exemplo disso. Não acho que necessariamente é o único, acho que obviamente mesmo a pessoa que não tem filhos consegue chegar nesse grau de amadurecimento, desde que ela vá buscar, mas os filhos te forçam, é um jeito até de você não ter nem escolha, porque quando chega é algo que vira, passa a ser mais importante que qualquer coisa no mundo, então vai exigir esse amadurecimento de você. Outro ponto, bem relacionado a isso que eu falei, que o próprio Jordan Peterson fala muito, que ele fala que na vida a gente não deveria buscar felicidade, que essa é uma busca muitas vezes incorreta, não tão precisa, pode ser frustrante. Ao invés disso, você tem que buscar responsabilidades, porque é o ter responsabilidades, e quanto mais responsabilidades, quanto maiores essas responsabilidades, mais você vai ser uma pessoa serena, e talvez feliz, embora ele ache que esse não é o termo que a gente deveria buscar, sim essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade. E os filhos, talvez sejam a maior de todas as responsabilidades, então também acaba trazendo isso para você, essa grande responsabilidade e ao mesmo tempo essa serenidade, porque você passa a ter até uma questão de propósito, e isso eu senti, depois que vem os filhos muda, o seu propósito de vida, o significado das coisas na sua vida mudam, é quase que a vida que você tinha antes dos filhos, ela passa a ser insignificante comparada com pós os filhos, ou menos importante, óbvio que teve o seu valor, talvez até te preparou para chegar naquilo, mas é menos importante. E justamente por isso, porque fica sendo um marco na vida da pessoa, sendo que o que vem depois desse marco é mais significativo, tem mais valor, quanto antes você antecipar esse marco, melhor. Você vai ter esse amadurecimento mais rapidamente, você vai passar a ter esse propósito maior na vida, anos mais cedo. Mas aqui entra outro ponto importante, por isso que eu falei que o assunto é complexo. Note que, quando eu falo para antecipar, eu falo que eu teria tido esses filhos mais cedo, eu não estou falando para o pessoal sair fazendo filho com 18 anos, com 20 anos. É óbvio que existe um tempo de amadurecimento, existe um tempo onde a pessoa está ali na faculdade, está curtindo, está entendendo ainda o que é a vida, está entendendo, se descobrindo como pessoa. Então, não estou falando também para levar ao extremo ali ter filho com 18 anos. Eu acho que nessa idade, dos 18, adolescência, 18 até uns 25, 26, talvez seja cedo demais, Você ainda está se estruturando também profissionalmente, financeiramente, começando ali a trabalhar, então não é isso que eu estou dizendo. Talvez a partir dos 25, dos 25 aos 30, aí sim já é uma fase que eu, pudesse voltar atrás, começaria a pensar nessa questão de se casar e eventualmente ter filhos. Dos 25 ao 30, com certeza.
Já começaria dos 30 aos 35, também acho que é uma fase boa. Então é isso que eu quero dizer com mais para o cedo do que para o tarde, né? E outro ponto que deixa o assunto também, né, complexo, que note que eu não estou falando também tenha filho com qualquer um ou de qualquer jeito, né? Justamente por conta da grande responsabilidade que é você trazer filhos ao mundo, tem que ter, obviamente, né, uma preparação, né, pensar bastante sobre isso. Então tem que estar estruturado financeiramente, né, minimamente. Você tem que estar com uma pessoa, né, que você escolheu bem, no final vai ser a mãe ou o pai dos seus filhos, é um vínculo que você vai levar para o resto da vida, né? Então é isso. E note também que o nome da lição é justamente case-se e tenha filhos mais para o cedo que para o tarde, porque eu acho importante você estar num relacionamento estável, né? Nem sempre é possível, e tudo bem, dá para se criar filhos bens também, pai solteiro, mãe solteira, mas, se possível, esteja num relacionamento estável, né? Conheça bem a pessoa, né? Tenha certeza que vocês querem ficar juntos mesmo, que é o que vocês querem, e aí sim, planeje a questão dos filhos, né? Que eu acho que o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão num relacionamento, né, que existe ali o amor, então existe o sentimento, mas elas ficam buscando a perfeição, né, a perfeição na outra pessoa. Então aí é aquele caso que começa a namorar, termina, porque sempre tinha uma coisinha, né, tinha um defeito aqui, um defeito ali, obrigava, e fica buscando aquele relacionamento onde a outra pessoa não tem defeitos, onde vai ser tudo perfeito, onde não existam brigas, né, e aí vai trocando nessa busca incessante, e isso não existe, né? Não existe. Então tem que saber, o estar junto, né, exige justamente esse amadurecimento de você entender que a perfeição não existe. Óbvio que existem coisas importantes na escolha, né, desse parceiro, cada um vai saber as suas, isso é subjetivo, né? No meu caso sempre foi, primeiro a questão do sentimento, né? Quando acontece, aí você não escolhe muito de quem você vai gostar, mas além disso, né, que seja uma pessoa íntegra, honesta, né, que tenha uma visão de mundo mais ou menos parecida, uma família boa. Então esse, no meu caso, foram alguns dos fatores que eu levei em consideração. E outro ponto que faz as pessoas, acho que atrasarem, postergarem, até não tomar a decisão, né, do se casar ou do ter filhos, é o ficar esperando também. Às vezes achou até a pessoa que achou ok, né, estamos juntos, tá ótimo, achou a pessoa certa, mas fica esperando o timing certo, né? Ah, não, mas não tem dinheiro suficiente, ou preciso esperar aquela promoção, ou preciso esperar aquela outra coisa. Nunca vai ter timing perfeito, essa que é a verdade. Sempre vai ter alguma coisa complicando para a esquerda, para a direita, né? E então tem que perder na minha opinião, né, também essa busca de timing perfeito. Então aquelas condições que eu falei, né, de estar num relacionamento bom, sólido, estável, com uma pessoa, né, que atinja e tem as características, né, que são importantes para você, tomar cuidado para não ficar, né, com esse medo, nessa busca e muitas vezes meter a cara. É isso, né? Foi até um comentário quando eu acho que estava namorando ainda com a minha esposa, e a mãe de um amigo meu perguntou: e aí, e o casamento, e os filhos? A gente falou: estamos pensando, precisa ver o tempo certo e tal. Aí ela falou: rapaz, na nossa época não era assim. Na nossa época juntava, casava, tinha filho e vamos que vamos, né? Mas na cara e na coragem. E confesso, quando ela falou isso, caiu uma ficha, né? Mudou um pouco ali o meu jeito de pensar, e não coincidentemente, algum tempo depois a gente casou e vieram os filhos. Beleza?